Segundo escreveu João, vai ser objeto de estudo dos nossos jovens na terça-feira. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Nós vamos ler os primeiros versículos. Vou ler do 1 ao 6. João 10, do 1 ao 6. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí no verso 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que dizia. A parábola do bom pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E eu gosto muito de ler essa parábola entendendo como uma resposta de Jesus ao Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ali nós podemos perguntar a quem Davi estava se referindo quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me... Tira o i. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A quem Davi estaria se referindo? E Jesus responde em João 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa parábola, ela traz doçura, ela traz paz à nossa alma, e ainda mais ela traz a tranquilidade, o conforto. É confortante saber que somos ovelhas pastoreadas pelo Supremo Pastor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Meus queridos e amados, nele nós podemos descansar. Jesus, ele nos revela o cuidado conosco, no seu infinito amor, na sua eterna bondade. Ele está sempre nos acolhendo, guardando, protegendo. Às vezes nós nos sentimos pequenos demais, diminuídos, às vezes erramos, dizemos: mas o Senhor não me quer mais. E o Senhor continua cuidando de nós, continua tratando as nossas feridas, porque Ele é o nosso pastor. E esta parábola, ela é proferida por Jesus enquanto eles estavam em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, que Israel celebrava após a colheita. E essa festa normalmente acontecia nos meados de outubro. E Jesus está proferindo esse discurso, essa parábola, e ela está intimamente ligada ao momento em que os fariseus expulsam o cego que foi curado por Jesus no tanque de Siloé. Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus frequentemente utilizava dos elementos presentes da vida cotidiana para ensinar. Na Judeia, na Samaria, as ovelhas são às vezes a parte mais considerável do gado, a parte mais importante do rebanho. Os rebanhos que eram compostos, em sua maioria, de cabras e ovelhas, dependiam demasiadamente de água
abundante. Porém, com a escassez em diversos locais da Judéia, vários pastores, eles formavam uma espécie de sociedade, nós chamaríamos nos dias de hoje de cooperativa, construindo um redil comum, construídos no campo com palha ou madeira. Os redis, eles eram frequentemente cercados por uma muralha de pedra, e por sobre o muro colocavam feixes de espinhos apoiados em pedras maiores. E ficava um guardião velando toda a noite para defender o aprisco das feras e dos ladrões. Caso algum ladrão ou animal feroz subisse no muro, a pedra cairia e acordaria aquele pastor que estaria em vigília. Durante o dia, os pastores separavam os rebanhos, conduzindo-os aos seus diversos pastos. À tarde, os animais eram reunidos no redil, e o pastor que ficava na entrada do curral, aquele pastor era chamado de porta. Aquele pastor que ficava na entrada quando os animais voltavam, aquele pastor era chamado de porta. Jesus, usando esta figura, ele diz: em verdade vos digo que eu sou a porta. Aquele pastor que estava ali à espera da volta, do retorno das ovelhas. Eu sou a porta. Dar nome às ovelhas era uma prática antiga. Se um redil estivessem ovelhas de 3 pastores diferentes, e a um deles pertencessem 50 ovelhas, somente aquelas 50 ovelhas atenderiam a voz do seu pastor. Somente aquelas 50 ovelhas reconheceriam a voz do seu pastor, elas não atenderiam o outro. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, eu amo esta frase, vai adiante delas. As ovelhas seguem o seu pastor. Lobos e ladrões ameaçam as ovelhas. Esta é a razão pela qual o pastor utilizava o cajado. Era neste momento em que se diferenciava o verdadeiro pastor, dono de suas ovelhas, e o mercenário. A parábola do bom pastor, ela traz com clareza as características dele. O bom pastor, ele enfrentava as feras, os ladrões. O bom pastor, ele expunha a sua própria vida pelas ovelhas. Já o mercenário, não se preocupava. Ele só se preocupava em obter o ganho das ovelhas. E em caso de perigo, o mercenário fugia. Jesus se declara o bom pastor. A declaração eu sou, ela tinha um significado muito importante para os judeus do primeiro século. Pois Deus havia se revelado a Moisés como o grande eu sou. A quem enviarei? E Deus diz, eu sou, te enviou. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele se declarava a porta do redil. O mestre é aquele que dá a vida e acesso ao alimento espiritual, como o pastor que ficava à porta do redil, velando toda a noite, protegendo, cuidando das suas ovelhas. À noite falava de tempos de escuridão, tempos difíceis, tempos de angústia. Mas os discípulos de Jesus têm a promessa que o verdadeiro pastor estará em uma vigília eterna, à porta do seu aprisco, pronto para defender cada uma de suas ovelhas de todo o perigo. As palavras de Jesus, elas são alimentos para a nossa alma,
pois são espírito e vida, que nutre, fortifica. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é o bom pastor que entregou a sua vida física para nos dar direito à vida espiritual, à vida eterna. Ele reunirá todas as suas ovelhas de todos os lugares da terra, até aquelas que dormem, ouvirão a sua voz, se levantarão dos sepulcros em glória. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus nos conhece pelo nome. Jesus cuida de cada um de nós. Jesus tem autoridade de oferecer voluntariamente a sua própria vida por suas ovelhas. E como Deus, tem também o poder de voltar a tomá-la. Conhecia as suas ovelhas e tratava todas de igual modo. Jesus curou pessoas de todas as classes sociais, tanto as desprezadas como as ricas. Compreendeu as emoções das pessoas, seus medos, suas tristezas, suas ansiedades, seus conflitos, e nunca desprezou ninguém por isso. Jesus demonstrou paciência, compaixão quando se deparou com os enfermos. Jesus curava as enfermidades e perdoava pecados. Não permitiu que tradições religiosas o impedissem de aliviar a dor, o sofrimento humano. Jesus distribuiu graça e misericórdia e paz. Jesus profetizou o crescimento da sua igreja, quando disse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas ovelhas a ele. Haviam muitas ovelhas que não eram do aprisco, mas Jesus traz estas ovelhas também. Então, queridos, ele nos deixou a promessa de que ninguém tem o poder de tirar as suas ovelhas das suas mãos. Creia, você que está nas mãos do Senhor, que você está seguro nas mãos do Senhor. Eu sou o bom pastor, você é ovelha de Jesus Cristo, ovelha do bom pastor que é Jesus. Nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os nossos diáconos e diaconisas para estarmos à mesa do Senhor. E nesse momento eu queria também perguntar se nesta manhã há alguém que está sendo tocado pelo Espírito Santo e quer dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero me identificar como ovelha de Cristo. Eu quero reconhecer que eu sou pecador e que preciso dele na minha vida. Há alguém nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a sua mão, fica de pé ou vem aqui dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguém? Se você desejar falar conosco depois do culto, nós estaremos à sua disposição. Antes de entrarmos efetivamente no momento da ceia do Senhor, nós estamos recebendo uma família para congregar conosco, para fazer parte da nossa igreja como membro.